A síndrome da apneia obstrutiva do sono é um problema que afeta em sua maioria adultos, mas também pode prejudicar a vida de crianças de todas as idades. Quem apresenta essa condição tem paradas respiratórias durante o sono, prejudicando a ventilação pulmonar e a oxigenação. E, Carol, este tipo de apneia também é bastante recorrente em crianças e por isso os pais devem ficar bem atentos para que possam levá-las aos tratamentos adequados, para que as crianças também possam ter qualidade de vida. Para a gente debater sobre o assunto, eu recebo a doutora Cristiane Mayra Adami, que é otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Obrigado pela atenção conosco, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite. Agora, só para a gente começar a debater o assunto, o que é a apneia obstrutiva do sono? A apneia obstrutiva do sono é uma doença que acomete tanto adultos quanto crianças. É um distúrbio respiratório ligado ao sono, ou seja, acontece durante o sono. O que acontece? Tem uma obstrução, que pode ser parcial ou total, das vias aéreas superiores da criança. Então, clinicamente falando, seria mais ou menos um engasgo da criança, ou parece que está sufocando, ou está roncando, para de respirar, fica um período sem respirar e depois recupera esse fôlego. Isso acontece durante o sono, basicamente. Sim, é durante o sono, tá? Isso acontece com a criança dormindo, então tem o relaxamento da musculatura do pescoço e da garganta, e aí faz um vácuo, uma pressão negativa que fecha tudo, e aí o organismo dá um ok para estar respirando, tem que acordar. E aí a criança desperta, mas nem sempre ela chega num nível de consciência. Aliás, na maioria das vezes não tem consciência. É falta de ar mesmo. É uma falta de ar, mas sem consciência. A criança não percebe que está fazendo isso. Agora, os pais, como eu disse, devem ficar atentos, mas como perceber isso? É só observando a criança durante a noite? Isso. Então, assim, o principal sintoma da apneia do sono que os pais têm que observar é o ronco. Mas toda criança que ronca tem apneia do sono? Não, tá? Mais ou menos entre 2 e 4% das nossas crianças possuem a apneia do sono. E o ronco está aí mais ou menos numa porcentagem de 7 a 15% das crianças. Então, o que acontece? Essa criança ela perde o fôlego, então é importante que o pai observe o sono da criança. Aquela criança muito agitada, que roda na cama, então ela procura posições dormindo para que consiga respirar melhor. Então, isso também pode ser um indício de apneia do sono. E essa criança ainda pode apresentar enurese noturna. O que seria isso? Xixi na cama, tá? Então, aquela criança que volta a fazer xixi na cama, ou ainda pode apresentar um cansaço no dia seguinte, fadiga, uma sonolência excessiva, não típica da criança, que ela não apresentava antes e começa a ficar muito cansada, irritabilidade, falta de atenção, falta de concentração e até dificuldade de aprendizagem na escola. Então, são alguns sinais aí que os pais têm que observar. Qual especialista os pais devem buscar e os tratamentos adequados? Olha, o principal especialista que vai cuidar disso é o otorrinolaringologista na criança. Por quê? Porque a principal causa dessa apneia em crianças é o aumento das amígdalas e adenoides. A adenoide é aquela famosa carninha esponjosa que a criança tem. E a amígdala, ela tá ali na garganta, então ela cresce muito e aí ela causa essa obstrução. E quem cuida disso é o otorrino. Outros especialistas também são aptos para cuidar de apneia, mas como a principal causa é essa hipertrofia de amígdalas e adenoides, na maioria das vezes, o principal tratamento é cirúrgico. Então, a cirurgia chamada de adenoamidalectomia ou adenotonsilectomia garante um sucesso absoluto nos casos de apneia. Isso quando for apneia obstrutiva,
em crianças que não apresentem uma síndrome genética, uma alteração crâniofacial ou até uma síndrome neurológica. Essas crianças com síndromes, aí é um pouquinho mais complexo. Aí, às vezes, o tratamento tem que se estender para um aparelhinho conhecido como CPAP, que vai jogar uma pressão positiva na faringe da criança. Bom, e vida normal depois, né? Vida normal depois. Então, a grande maioria das crianças melhoram muito. Cristiane Mayra Adami, otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Obrigado pela atenção conosco, doutora. Obrigada, eu.